Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos à terceira aula de ciências. Estamos numa revisão do conteúdo da apostila número 1. Estamos hoje na página 8 e vamos falar sobre cuidados da saúde individual. Tudo bem? Então, o que você faz para cuidar de você mesmo? Você toma banho todos os dias? Você escova os dentes 3 vezes no mínimo ao dia. Você tem uma alimentação saudável. Você pratica exercícios. Quais ações você faz para contribuir para a sua saúde? Você sabia que além dessas coisas que a professora falou, existem outras coisas importantes para manter a nossa saúde física e mental em dia? Então vamos ler esse infográfico. Já avisei vocês que tabelas, figuras, imagens são chamadas de infográfico e são cobradas no Enem, no vestibular, nas faculdades, nos jornais, nas revistas, nos livros, nas histórias de gibi, que você tenha uma interpretação a respeito disso. Então, no primeiro quadrante, a saúde física depende da higiene do nosso corpo, incluindo a higiene bucal. Você é obrigado a tomar banho, a escovar os dentes, a lavar as mãos, a ter as unhas limpas, a vestir roupas limpas para que não tenha proliferação de bactéria, vírus e outros agentes patológicos que provocam doenças, tá bom? Outra questão importante: o consumo de água. O consumo de água é essencial para repor os líquidos perdidos durante o dia. O nosso corpo funciona com 5 litros de sangue. Portanto, precisamos tomar por dia 2 litros de água para repor a água do sangue que será filtrado pelos rins. Além da urina, nós ainda perdemos água pelas fezes, o que mantém as fezes amolecidas, pelo suor. E atenção, alunos da professora Carla que fizeram 6º ano com a professora Carla, como se chama aquele fenômeno que a gente fala perto do vidro e embaixo o vidro? Evapotranspiração. Muito bem, para quem lembrou. A evapotranspiração é o fato de você desidratar, perdendo água através da sua respiração. Então, as plantas também fazem isso. Outro exemplo que eu costumo dar em sala de aula é o jogador de futebol. Quando termina o jogo do futebol, que você vê aquela fumacinha saindo pela cabeça do jogador, aquela fumacinha que sai da cabeça é a evapotranspiração. Tudo bem? Outro item importante para a nossa saúde individual, como a gente já falou aqui em cima, é a prática de exercícios, claro que moderado, porque ninguém aqui é atleta profissional, regulares, não pode ser uma vez por ano, tem que ser pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, sempre com acompanhamento de um profissional, porque é ele que fez faculdade, ele que sabe a quantidade, a intensidade dos exercícios para cada pessoa, certo? Além de você utilizar a musculatura no exercício físico, o exercício físico ele libera muitos hormônios dentro do nosso corpo. Então, melhora o nosso humor, diminui o estresse, melhora a qualidade do sono, tá? Não esquecendo que cada ocasião tem a sua roupa adequada, portanto, para exercícios, roupas de exercício. Outro item importante para a gente ver é uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, rica em frutas, rica em legumes, em água mineral, em proteínas, com baixo carboidrato, faz com que haja uma manutenção regulada de todos os sistemas do nosso corpo.
O coração fica feliz, o cérebro fica feliz, o rim fica feliz, o fígado fica feliz, tá bom? Não esqueça que todo exagero pode provocar doenças, principalmente em relação ao açúcar, tá? Tomar cuidado com a ingestão de açúcar, principalmente quem não queima esses açúcares no exercício físico. Atenção, criançada, por que os pais brigam com vocês para vocês irem dormir e dormir cedo? Porque o sono é essencial para o corpo e para a mente. O corpo cresce durante o sono, então um sono bem regulado, bem equilibrado, no escurinho, sem barulho, sem televisão, sem telefone, sem computador. Isso tudo faz com que você recupere melhor a aprendizagem, o cérebro consegue organizar melhor o que foi aprendido durante o dia, tá? Outra coisa importante é você ter um bom relacionamento com as outras pessoas, porque as emoções, como a gente já falou aqui na questão do hormônio, também interferem na nossa saúde mental. Pois, exposto tudo isso, vamos fazer a nossa primeira atividade aqui. Gostaria que vocês lessem os comentários abaixo, refletissem a respeito do que foi dito aqui. Eu não gosto de água, eu tomo qualquer coisa, durmo cedo porque eu não gosto de ficar cansado, mantenho a minha saúde em dia, sou eu que faço a minha comida e ando a pé. Depois você assinala para mim as que contribuem com o que a gente viu aqui em cima. Aqui na questão número 2, você vai refletir sobre os seus hábitos e ver o que você pode melhorar em relação a eles. Tudo bem? Na página seguinte, entramos em uma conexão. E agora? E a saúde bucal? Você sabe, não sei se vocês sabem, aqui tem uma cárie, ó. Tá vendo? Alguém sabe me dizer como acontece a cárie na nossa boca? Então eu vou explicar. Tá vendo que o dente brilha? Esse brilho do dente se chama esmalte. Quando você come muito açúcar, principalmente o açúcar, mas carboidratos também entram nesta composição, principalmente os refrigerantes na questão do açúcar, né? O que acontece é que o açúcar, em decomposição na nossa boca, através das enzimas, elas produzem um ácido. E este ácido corrói o esmalte do dente. O que acontece é que na nossa boca nós temos uma bactéria oportunista. Esta bactéria se chama Streptococcus mutans e esta bactéria ela aproveita o buraco que você provocou no esmalte do seu dente e começa a comer a parte branca do dente que se chama dentina. Mas, professora, então por que a cárie é preta assim desse jeito? Porque isso aqui é o que ela já digeriu do teu tecido. Isso aqui é o resto da alimentação dela, tá? O que provoca mau odor, o que provoca dor e que pode trazer outros problemas mais graves, tá bom? Então, a cárie começa pequenininha, um pontinho, às vezes a gente nem vê. Depois ela vai ficando profunda, aí provoca dores, aí você procura o dentista, né? Só a escova já não resolve, você tem que frequentar o dentista regularmente e não esquecer de usar o fio dental antes da escovação. O fio dental remove a sujeira daqui, ó,
do ponto de contato entre os dentes, mas o fio dental não remove a placa bacteriana que fica junto à gengiva. Então, a escovação é para remover a placa bacteriana, enquanto o fio dental é para remover o resto de comida, matéria orgânica em decomposição entre os dentes. Tudo bem até aí? E por favor, crianças, vocês estão em crescimento. Flúor na boquinha, pelo menos uma vez por dia antes de dormir, porque daí você vai ficar quase 12 horas com a boca fechada. Então você precisa fazer flúor antes de dormir. Muito importante, tá? E dentista 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, conforme você pense, né? Porque você pode ir em janeiro, fevereiro, março, aí depois você só vai em julho, em agosto, aí depois em fevereiro, março. Então, 2 vezes por ano a visita no dentista é obrigatória. Ok, depois de visto isso, vamos para esses exercícios. Segundo o texto, qual é a relação entre a saliva e a bactéria da boca? Se você não escova os seus dentes, se você não limpar a escova de dente, desculpem, se você não limpar a escova de dente após a escovação, o que acontece nessa escova de dente? E não ter capinha, a escova ficar jogada de qualquer jeito no banheiro também, viu, pessoal? Agora, observe aqui, ó. Quantas vezes ao dia você escova os seus dentes? Observe nesta semana, esses 3 dias, e anote aqui como está a sua escovação, tá bom? Principalmente agora que nós estamos em pandemia, todo mundo dentro de casa acha que não tem o compromisso de escovar o dente porque não vai sair, não vai encontrar com as outras pessoas, e o uso da máscara também não descarta a escovação, viu, pessoal? Agora estamos na página 10 e vamos falar sobre vacinas e saúde humana. Tudo bem? Você já foi vacinado? Como é que tá a tua vacinação? E você sabe o que é uma vacina, para que significa, o que significa, para que serve? Então vamos descobrir agora. Você sabe o que é uma vacina? Se tá em verde é porque tem explicação aqui do lado, ó. A palavra vacina vem do latim vacine, que significa vaca. A origem dessa palavra se remete aos experimentos que foram feitos com a doença varíola, que foi feito em bovinos pelo médico Edward Jenner. A varíola foi uma doença muito séria, ela é transmitida por vírus e ela provocou muita morte durante os anos em que ela esteve vigente no planeta. Agora ela já está quase erradicada. Ela provoca pústulas, ou seja, bolinhas na sua pele que tem dentro um líquido com pus. Quando você estoura, espalha pelo corpo, tá? A varíola, ela é prima do sarampo e ela é prima da catapora e ela é prima da rubéola. Tudo bem? Então, olha que legal. A primeira vacina aconteceu há mais de 200 anos, em 1796, por esse médico, o Edward Jenner, que estudava a varíola, que a gente já viu aqui do lado, tá? Então, vamos ver como é que aconteceu. Esse cara aqui é uma estátua dele que está em Londres, está homenageando o criador, o inventor da vacina da varíola. O Edward nasceu em Berkeley em 17 de maio de 1749. Se formou em medicina em Londres, depois voltou para a cidade natal. Os experimentos dele eram relativos à varíola, como a gente já viu, que era uma doença muito temida na época. Observava que as pessoas que ordenhavam vaca não tinham varíola.
Então, eles estavam achando que, desde que tivesse sido adquirida na forma animal, não era transmitido. Então, o Jenner, ele extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que tinha varíola bovina de bois e inoculou, injetou num menino saudável. O menino contraiu a doença de uma forma mais leve e logo ele se curou sozinho. Então ele percebeu, o médico Edward percebeu que o menino, que o líquido extraído da pústula não transmitia, do menino, não transmitia mais a doença. Então quer dizer que aquele menino tinha conseguido realizar uma imunidade, tá? Eles injetaram no menino uma vez, o menino conseguiu se curar, na segunda vez que ele injetou, o menino não desenvolveu mais a doença. Diante disto, se reúna em casa com as pessoas da sua casa e discuta o assunto. O que estava presente na mão da ordenhadora com varíola que foi transferido para o menino? Por que o experimento dele funcionou? Essa aqui é bem difícil, essa questão, tá? Tem que pensar bastante. Olha lá, continuando. Desde a primeira vacina, outras também foram desenvolvidas. Atenção, o funcionamento das vacinas é sempre o mesmo. As doses são preparadas em laboratório com micro-organismos atenuados ou inativos. Se atentem a essas palavras, porque significa que eles foram enfraquecidos. Eles não são capazes de transmitir a doença, tá? Então, o que acontece? Injeta esse micro-organismo atenuado em uma pessoa e daí esta pessoa desenvolve uma resposta imunológica e com isso não fica mais doente. O que acontece é que tem algumas doenças que a gente está vendo que a vacina, você tem que tomar várias vezes a dose da vacina. Já vamos discutir isso, tá? Olha lá, no Brasil, a gente tem um calendário anual de vacinação, porque a gente está tentando controlar todas as doenças dos humanos, tá? Então, é por isso que a gente deveria tomar todas as vacinas que nos são oferecidas. Desde a infância, na adolescência e na fase adulta, elas produzem uma melhor imunização do nosso organismo, tá? Tem umas que precisam de reforço, como a gente estava falando na página anterior, porque é o caso de vírus mutante, é o caso de vírus com RNA, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Tenha sempre a sua carteira de vacinação atualizada, porque você pode ganhar desconto em concurso, você pode ganhar bônus em algumas situações da vida, tá bom? E a vacinação, agora que nós estamos em pandemia, também vai estar relacionada à vida em sociedade. Então, prestem bem atenção. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, bem legal, ó. Existem algumas doenças que elas precisam de vacinas específicas. Então, elas não estão nesse calendário de vacinação
e a gente tem que ficar atento ao que o Ministério da Saúde libera pra gente, tá? Antes de realizar viagens, você tem que avaliar quais são as vacinas que você tem que tomar para ir para aquele lugar, por causa de dengue, febre amarela, ebola, malária e várias outras doenças, tá bom? Exercícios, então, utilize essas expressões aqui, ó, e escreva um texto. Não é uma linha, não é uma frase, é um texto. E argumente sobre a importância da vacinação. Ó, eu já falei das outras vezes, vou repetir de novo. Prestem atenção no que o enunciado dos exercícios pedem, porque conforme for o pronome interrogativo, muda a pergunta, tá? Na segunda questão aqui, pergunta se a tua vacinação está em dia. E daí pesquise na sua casa quais são as doenças que vocês estão protegidos e que vocês têm certeza que não haverá problema de proliferação. Não esqueçam das doses do HPV, tá bom? Vocês estão na adolescência, vocês têm que manter a vacinação em dia. Nossas penúltimas páginas. Agora a gente vai falar a relação da vacina com a saúde coletiva. Estamos vivendo um problema de pandemia. Estamos vendo a importância e a necessidade de uma vacina, de uma boa vacina que seja eficaz. A velocidade, a importância da velocidade de produção dessa vacina e da aplicação dela, né? Então, se eu tiver só uma parte da cidade vacinada, a outra parte da cidade estará vulnerável. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, menor é a chance de transmissão da doença, tá? É por isso que a vacinação, ela possibilita a erradicação das doenças. Olha esse texto aqui, que legal. Vocês sabiam que a gente tinha doenças que estavam radicadas no Brasil e que agora voltaram com tudo? Porque algumas pessoas decidiram não se vacinar ou acharam que era desnecessário se vacinar por aquela doença, tá? Aquela enfermidade. Então, doenças erradicadas voltam a assustar. Veja os desafios da vacinação. Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação das autoridades. A baixa cobertura, olha só, a baixa cobertura da vacinação, de acordo com o Ministério, acende a luz vermelha no nosso país. Os países do Mercosul, influenciando na economia da América do Sul, né, fizeram um acordo para evitar a reintrodução de doenças que já tinham sido eliminadas, como, por exemplo, o sarampo, a paralisia infantil, a rubéola. Dados do governo federal mostram que 312 municípios brasileiros estão com a vacina contra a paralisia infantil abaixo da metade das crianças. Não pode acontecer isso, você não pode deixar o teu filho desprevenido de uma doença que pode acarretar sequelas sérias, graves, tá? O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso não tenha cobertura da vacinação, sobretudo nas crianças. O alerta é da SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunização. Ela defende que a taxa de imunização ela tem que ser quase total. Em entrevista à Agência Brasileira, a presidente da entidade, a Isabela, explicou uma série de fatores que comprometem o sucesso da imunização, principalmente a falta de conhecimento.
Olha a importância aqui, tá? E fake news, né? Que hoje em dia vocês sabem que o maior problema dessa geração são as redes sociais, onde as pessoas podem falar o que quiserem, né? Então, a Agência do Brasil pergunta como resumir o desafio da vacinação no Brasil. E esta médica aqui, não sei se ela é médica, mas ela é presidente da associação, ela deve ser imunologista, né? Ela diz que a maior dificuldade, então, é multifatorial. Depende do tipo da vacina, da faixa etária. Olha aqui, ó, os adolescentes, ó, eles se vacinaram, tem que se vacinar contra a meningite, ó. E as pessoas não achavam, não sabiam que era tão difícil levar vocês para se vacinar. Por isso que teve a vacinação na escola, né? No geral, o que se percebe é que o povo tem medo da doença. Quando tá dando problema é que ele procura a vacina. O brasileiro, então, só procura a vacina quando tem surto. Um exemplo é a epidemia de gripe em 2016, né? E que agora já diminuiu essa situação. Tudo bem que agora nós estamos em quarentena, todo mundo dentro de casa, né? Mas não pode deixar de se vacinar, tem que manter a vacinação em dia. Inclusive agora é a época da vacina da gripe. Pois bem, se reúne em casa com a sua família, sabendo dessas informações da reportagem, crie uma campanha. Se você fosse o ministro da Saúde, inclusive estamos 87 dias sem ministro da Saúde, como você iria fazer para conscientizar as pessoas a respeito da vacinação? Bole um slogan para fazer a sua campanha. Em vez de fazer em cartaz, faz um folder no caderno, tá? Usa a folha do caderno assim, se quiser, ó. Desenha aqui, o que você iria fazer se você fosse o ministro da Saúde, tá? Nesse teu folder tem que ter a importância da vacinação, as razões para as pessoas aderirem e propõe a atitude para que ocorram as vacinações, tá? Última parte da nossa aula de hoje, a defesa do corpo. Vocês sabiam que a gente nasce com células estratégicas de defesa? Vocês sabem como chamam essas células? Essas células se chamam anticorpos, né? Eles agem em cima dos agentes estranhos. Tem um tipo que se chama específico e o outro inespecífico. O inespecífico vai atrás de qualquer coisa e o específico ele só vai atrás daquele invasor que ele é programado, tá? O inespecífico faz barreira, como a pele, por exemplo, as mucosas do nariz, da boca, da garganta, né? O catarro do pulmão, o estômago, o intestino. E depois tem o sistema imunológico, tem algumas outras glândulas que também fazem parte aqui, né? O suor, a lágrima, o espirro e a tosse, ó. Não esqueçam de tampar a boca antes de espirrar e de tossir, tá bom? Depois dessas barreiras aqui, os agentes estranhos, eles são englobados por esses azuizinhos aqui, ó, que são os linfócitos T, tá? Também chamados de glóbulos brancos. Então, acontece uma coisa chamada digestão desses micro-organismos. Esse nome aqui cai no vestibular. Se chama, o processo da digestão deles é através da fagocitose. O mecanismo, então, de defesa específico
é feito pelos anticorpos, como eu já tinha dito antes, tá? E o material estranho que eles atingem a gente chama de antígeno. Muito importante saber a diferença de antígeno para anticorpo. Antígeno quem provoca a doença, anticorpo quem combate a doença. Isso cai na prova, cai no vestibular. Isso tem que estar descrito nos exames de sangue, quando vocês mandam fazer exame de sangue, isso também está escrito no exame de sangue. Então, os anticorpos, eles são produzidos, a gente tem alguns guardadinhos, mas a maioria a gente produz na hora. Por isso que demora um pouco para a gente reagir às doenças, porque eles são produzidos na hora. E a velocidade de produção está relacionada com a alimentação saudável, tá? Então, primeiro, o anticorpo, ele é produzido quando ele reconhece o antígeno, e dependendo do antígeno, esse anticorpo entra numa memória celular, lá do sistema imunológico, e daí todos os outros antígenos que ele achar nessa real circunstância, ele também vai lá e aciona mais rapidamente, tá? Durante a gestação e amamentação, principalmente durante a amamentação, os anticorpos são transferidos da mãe para o bebê através do leite materno, do colostro, uma substância incolor, mais transparente, mais amarelada, que sai antes do leite sair, tá? Uns esguichos antes sai o colostro. Esse colostro, ele só é formado por células de defesa que a mãe passa para o neném. Por isso que o neném desenvolve cólicas intestinais, porque o intestino do neném é estéril. Depois que ele começa a amamentar, já na hora do parto ali, mas na amamentação em maior volume, fortalece o sistema imunológico do feto e daí ele passa a produzir a fauna intestinal dele, a fauna e flora intestinal. Agora, as últimas atividades: classifique a defesa do nosso corpo como inespecífico e específico. E aqui, analise as charges, o infográfico. Ninguém da minha família toma vacina porque não acreditamos. E cadê sua família? Ai, tá todo mundo lá em casa com sarampo. Então, quer dizer, né? Como que a vacina reagiria em cima dessa família? E você acha que vacina é bobagem também? Aqui na última folha da nossa aula nós temos a diferença, estamos vivendo isso, né? Agora fica até mais fácil entender a diferença de endemia, epidemia e pandemia. Endemia é só numa regiãozinha, só num lugarzinho. Epidemia é quando já pega o todo, só que não tá no mundo, tá só num país. E pan significa tudo, que é o que está acontecendo agora com o Covid, né? Ele deu o exemplo aqui da H1N1 e da H5N1, que são as duas gripes, as duas pandemias que nós tivemos há pouco tempo, mais relacionadas a animais, né? O surto foi maior nos animais do que nos humanos. Finalizando até aqui, próxima aula a gente vai falar sobre saneamento básico, que é um assunto também bem polêmico. Aqui está falando a respeito da gripe espanhola. A gripe espanhola no começo do século, na Primeira Guerra Mundial, né? Em 1918, tinha a gripe espanhola junto com a Primeira Guerra Mundial, matou muita gente, quase dizimou a humanidade toda. Tem aqui, 50 milhões de pessoas só na gripe, né? E daí agora a gente teve uma outra pandemia que foi a do vírus influenza, que é mutante, ele é H1N1, foi conhecida como gripe suína.
Depois ela se transformou em gripe aviária, que daí já é o H5N1, foi passado para os humanos e foi controlado com as barreiras sanitárias, né? Mas mesmo assim, a gente ainda está se vacinando contra esse grupo de vírus, o grupo influenza. O que acontece é que o grupo de vírus influenza, ele é formado por RNA, então ele é mutante. A gente tinha H1N1, depois a gente tinha o H5N1 e agora já está em H7N5, a mutação. Essa última vacina que a gente tomou é do H7N5, tá? Então, segundo o texto, a gripe espanhola, ela foi uma endemia, uma epidemia ou uma pandemia. A gripe espanhola, ela foi uma doença grave que levou as pessoas à morte. Qual o tipo de vírus que fez essa gripe? E sublinho no texto qual é a possível explicação para o aparecimento desse vírus, tá? E daí a terceira e última questão pergunta para vocês: como fazer com que uma endemia não se transforme em uma pandemia? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula.